Fala galera, meu nome é Lúcio, eu fui aprovado em 5 federais de medicina direto do terceiro ano do ensino médio e tô aqui para te ajudar com a redação do Enem. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode fazer uma introdução do modelo Enem de alto nível. Então vamos ao vídeo. Antes de tudo, você precisa saber qual que é a função, qual que é a finalidade da introdução na redação do Enem. Qual que é a finalidade? Repete aí comigo. Introduzir e problematizar. Introduzir, problematizar. Introduzir, problematizar. São esses dois objetivos. Introduzir por quê? Porque na introdução você vai dar um panorama geral do tema para o corretor. E problematizar, porque você vai falar que esse tema é um problema e é um problema que acontece atualmente na realidade brasileira e que precisa ser combatido com medidas assertivas. Então agora sim a gente pode ir para como fazer na prática essa introdução. Assim, só para deixar claro, existem várias maneiras de fazer uma introdução para o Enem. Só que aqui eu estou te trazendo a maneira que eu utilizo e que é que eu considero melhor e mais eficiente para você fazer, depois de ter lido mais de 100 redações nota 1000. Então, pode seguir esse modelo aqui que vai dar certo. Então, quais seriam as 3 etapas da introdução, os 3 períodos que devem ter na sua introdução? A contextualização, o tema / problematização e, por fim, a antecipação do desenvolvimento. Calma aí que eu vou te explicar cada um deles passo a passo. Contextualização. O que seria a contextualização? Basicamente, a hora que você for fazer a redação do Enem, você vai ter uma folha em branco. Você vai precisar, antes de começar a argumentar sobre o problema, a dar sua opinião, a criticar, antes de tudo, você vai ter que contextualizar o corretor sobre aquele tema. Então, trazer alguma coisa para entrar naquele espectro, para entrar naquele tema em específico que foi abordado no Enem. Então, por exemplo, se é um tema sobre o estigma da saúde mental no Brasil, que eu não lembro qual é o Enem, acho que foi de 2020 que caiu sobre isso. Então, você não vai começar a redação já criticando e falando que a população está criando um estigma contra a saúde mental, que não sei o que lá. Não, não é o momento. Você vai fazer o que? Contextualizar. Você vai adentrar naquele assunto. Então, o que você pode usar? Você pode usar repertório aí já nesse momento. Usar um filme, uma série, uma música, uma definição, se você souber qual que é a definição de saúde mental. Você pode usar um dado, inclusive, da coletânea, que é disponibilizado na redação do Enem. Qualquer coisa para contextualizar. Por exemplo, eu posso escolher o filme Coringa. Daí eu falo que no filme Coringa é retratado um personagem que tem problemas mentais, não sei o que lá, não sei o que lá, de forma a contextualizar o assunto. Só dar uma breve introdução, entrar nessa questão de saúde mental. Só que ainda você não entrou no tema em específico, você deu um olhar mais geral. Na segunda parte, daí sim você vai entrar no tema. Então você vai falar assim, tal qual no filme do Coringa, a saúde mental no Brasil é tratada de forma estigmatizada, negligenciada no contexto brasileiro. Tá vendo? Eu dei o tema, que é o estigma da saúde mental, e problematizei. Falei o quê? Que é um problema que é negligenciado na sociedade brasileira. E por fim, na introdução, você vai antecipar o desenvolvimento. O que é isso? No desenvolvimento, você vai falar quais são as causas para aquele problema. Nesse caso, o estigma da saúde mental. Então, o que está causando esse estigma da saúde mental? Pode ser, por exemplo, negligência estatal e normalização de problemas sociais, que é o que? A sociedade normalizar aquilo como se não fosse um problema.
isso você vai fazer no desenvolvimento. Você vai destrinchar porque cada um dessas causas estão agravando o problema. Aqui na introdução você não vai fazer nada disso. Você só vai antecipar. Você vai falar que vão ser abordadas as causas para aquele problema ao longo do desenvolvimento. Como que você pode fazer isso? Você pode falar assim: considerando, portanto, que o estigma da saúde mental é um problema que afeta a sociedade brasileira como um todo, é necessário avaliar as causas que agravam a conjuntura atual. Então percebe que eu só antecipei o que eu vou fazer no desenvolvimento, nos próximos parágrafos. Entendeu? Assim, eu espero que eu tenha explicado da forma mais clara, mas você vai entender mesmo como que são essas etapas na prática. Então vamos fazer um parágrafo aqui para que fique muito mais claro para você como que você vai fazer no dia oficial cada uma dessas etapas da introdução. Então vamos começar. O tema aqui que eu selecionei para a gente é déficit habitacional no Brasil, que é o que? A falta de moradia para a população brasileira como um todo, com destaque aí às classes sociais mais rebaixadas financeiramente. Então vamos fazer uma introdução em alguns minutos para esse tema, você vai ver como que vai ficar boa. Então a gente precisa contextualizar com algo mais amplo. Então o que eu vou usar aqui? Eu pensei em um livro chamado, em um texto chamado Cidadanias Mutiladas, que é de um geógrafo muito importante, inclusive brasileiro, que é o Milton Santos. Se você não conhece, depois pesquise esse texto, Cidadanias Mutiladas, que é um repertório que serve para vários temas, não só esse. Tudo que está relacionado à democracia serve o Cidadanias Mutiladas. Então, por que eu vou usar ele? Porque nele fala que para uma democracia funcionar de forma adequada, os direitos constitucionais têm que ser universais, ou seja, atingir toda a população e não apenas determinadas classes. Por que isso tem a ver com esse tema? Porque quando a gente pensa em déficit habitacional, a gente pensa em uma má distribuição das habitações do Brasil se concentrando para a população de mais alta renda. Então, a gente vê que o que é pregado na Constituição não está sendo universalizado, está sendo restrito a determinadas classes. Entende como que eu posso usar para relacionar com esse tema? Então, vou fazer isso. A gente pode colocar assim. No decorrer do texto Cidadanias Mutiladas, só deixa eu esticar aqui porque para não ficar tão curto. Vou puxar aqui. No decorrer do texto Cidadanias Mutiladas, Milton Santos, daí aqui você pode usar um aposto ou você pode usar um hífen, igual eu estou fazendo aqui. Milton Santos, para explicar, geógrafo brasileiro, atesta a relevância ímpar, ou seja, uma relevância alta, uma relevância notável de a relevância ímpar da universalidade do serviço público como elemento integrador de uma democracia ideal, ou seja, uma democracia que funciona. Então percebe que eu só dei um contexto. No decorrer do texto Cidadanias Mutiladas, Milton Santos, geógrafo brasileiro, atesta a relevância ímpar da universalidade de serviço público como elemento integrador de uma democracia ideal. Então é o que eu falei. Milton Santos fala que para uma democracia funcionar, o serviço público tem que atingir toda a população. Por que eu usei esse contexto? Porque agora eu vou falar do tema e problematizar de uma vez.
Percebe que a realidade brasileira contrasta com o que o Milton Santos prega, porque ele fala que o serviço público tem que ser universal, mas não é todo mundo que tem residência. Então eu vou mostrar agora, problematizar isso e já falar do tema. Vou ver aqui. Entretanto, a realidade odierna brasileira, já anota esse termo aí para você colocar nas suas redações, que é uma boa palavra. Odierno significa moderno, atual. Vai te ajudar bastante a não ficar repetindo, né? Moderno, atual, contemporâneo, tudo mais. Entretanto, a realidade odierna brasileira reflete os desafios enfrentados no tocante à concretização, desse ideal, a concretização desse ideal democrático. Então, eu falei que não está conseguindo, esse ideal democrático não está sendo feito na realidade brasileira. A realidade odierna brasileira reflete os desafios enfrentados para concretizar esse ideal. Por quê? Haja vista que... Agora eu vou entrar no tema. Uma habitação adequada não é realidade geral na nação, sendo a propriedade privada um usufruto restrito a determinadas classes sociais. Então perceba que o que eu fiz aqui, problematizei e falei do tema. Aqui, no primeiro período aqui, eu só contextualizei, usei um repertório para deixar um tema mais amplo, um assunto mais amplo. Depois eu entrei no tema específico e problematizei. Falei o que a habitação adequada não é realidade geral no Brasil. Então já problematizei. Falei ainda que a propriedade privada é restrita a determinadas classes sociais. Ó, pra você ver como que eu já estou problematizando, já estou mostrando minha opinião. Isso vai fazer com que o corretor veja que minha redação é argumentativa e não expositiva. Vamos fechar então a introdução com a antecipação do desenvolvimento, falando o que eu vou falar nos próximos parágrafos. Então aqui eu vou entrar com, portanto, esse conectivo pode usar sempre aqui, que é um bom conectivo e dá certo. Portanto, a fim de mitigar, eu vou usar a palavra reduzir mesmo, mais objetivo, mais simples. A fim de reduzir as consequências intrínsecas, então as consequências que estão dentro consequências intrínsecas ao déficit habitacional no Brasil, faz necessária a análise dos fatores que agravam a conjuntura atual. Então, o que eu fiz aqui? Eu só falei que é necessário analisar o que causa esse problema, que é o que eu vou fazer nos próximos parágrafos. Então, portanto, a fim de reduzir as consequências intrínsecas ao déficit habitacional no Brasil, faz-se necessária a análise dos fatores que agravam a conjuntura atual. Uma coisa aqui que eu não falei, mas perceba que eu copiei o tema aqui, déficit habitacional no Brasil, exatamente com essas palavras. Isso é muito importante pro corretor não achar que você está desviando do tema. Então, para ele ver que você está sabendo exatamente o que você tem que falar na redação. E perceba que essa antecipação do desenvolvimento aqui pode ser usada em toda a redação, né? Você vai usar o quê? Portanto, a fim de reduzir as consequências intrínsecas ao problema, que é esse aqui, faz-se necessária a análise dos fatores que agravam a conjuntura atual. Então, pode usar para outros temas aí que também dá certo. Então, assim, galera, eu espero que tenha ficado claro como que você pode fazer uma introdução aí, modelo de redação nota 1000, e
Você vai aprender mesmo a fazer essa introdução rápido, como eu fiz aqui. Você vê que eu demorei alguns minutos para fazer uma introdução excelente. Você só vai conseguir fazer isso treinando muito. E também tem a possibilidade de você seguir o método Camaleão, que é o método que eu fiz para tirar mais de 900 pontos em qualquer tema. Daí no método, você já vai ter introduções prontas para todos os eixos temáticos possíveis. Então na hora você não vai precisar pensar em nada disso, não vai ter que pensar repertório, não vai ter que pensar o que você vai falar, já vai estar tudo pronto, você só vai trocar algumas palavras. E usando o método Camaleão, sua redação vai ficar bem específica ao tempo e com repertórios de alto nível, com escrita de alto nível. Então, se você quiser saber como que funciona o método, clica no link abaixo, que você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu explico tudo passo a passo. É isso, galera. Valeu pelo vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento e a gente se vê na universidade.